Bem-vindos a mais um Júlio Responde. Júlio Responde é o quadro que nós temos aqui no YouTube para responder a perguntas que as pessoas fazem lá no meu Instagram. Então aproveita e já se inscreve no meu Instagram para você ficar afinadinho e toda aquela dúvida, toda aquela pergunta que você quer fazer e que eu não consegui responder ali no dia a dia, você pode colocar nesse quadro e talvez a sua pergunta apareça aqui justamente para a gente fazer aí a resposta. E aqui no nosso canal do YouTube, se você puder, já se inscreve, já faz aí a ativação do sininho e se você puder, curte e compartilha os nossos vídeos. Vamos à primeira pergunta. Pergunta da Cíntia Mastro, que diz o seguinte: doutor, fitoterapia para o tratamento de miomas uterinos. Gente, o processo de tratamento de miomas é um processo que envolve vários profissionais da área da saúde. Envolve o nutricionista, envolve o médico, envolve o fitoterapeuta. Então a gente precisa sempre fazer um acompanhamento sistêmico do processo. Na fitoterapia, nós temos algumas plantas que auxiliam no processo, mas isso não exclui a medicação e às vezes, dependendo da situação, não exclui a necessidade de uma cirurgia, porque a gente precisa fazer um controle disso, que são situações graves. Na fitoterapia, o que nós temos? Nós temos o uxi amarelo, que é uma planta incrível e que traz resultados antioxidantes, anti-inflamatórios muito interessantes e comprovadamente, né, a ciência já tem aí uma larga experiência com uma planta chamada unha de gato. Então a associação do uxi amarelo com a unha de gato vão ajudar demais. Junto com isso, sugiro uma suplementação antioxidante, uma suplementação anti-inflamatória, regulação da alimentação e o acompanhamento médico, que a gente não pode deixar de lado nunca. Olha só que pergunta legal aqui da Diana Ray. Melaleuca para fungo de unha, passa sobre a unha ou entre a unha e a pele? Pergunta muito interessante. Quando a gente vai fazer tratamento de fungo de unha, o tratamento precisa ser sistêmico. O que significa isso? Se você não regular o teu intestino, a fonte de proliferação de boa parte dos fungos que acabam infestando pele, unha, cabelo e assim por diante, estão no intestino. Então é importante você fazer o tratamento de fungo do intestino e, de maneira tópica, lá na unha, você vai fazer o seguinte: você vai na sua manicure, na sua podóloga, vai pedir para ela tirar toda a parte que for possível tirar ali desta unha e você vai fazer um preparo que vai a melaleuca, vai o cravo da Índia e vai o óleo de semente de uva e vai o óleo de eucalipto. A proporção, você vai preparar um vidrinho de 5 ml de óleo de semente de uva, ali você vai colocar 20 gotas de melaleuca, 5 gotas você vai colocar de cravo e vai colocar também 10 gotas do óleo essencial de eucalipto. Vai passar diretamente sobre a unha, toda a extensão. Então, se a unha está com um fungo pequenininho aqui, você vai passar em toda a extensão, inclusive essa parte aqui inicial ali da pele. O que a gente precisa cuidar só é em relação a não passar muito na pele, porque principalmente o óleo de cravo, ele é abrasivo para a nossa pele, ele é dermocáustico. Então, sempre na extensão total ali de onde você tem o fungo. É assim que a gente faz o tratamento. E, gente, fungo, tratamento precisa pegar sol nessa unha, não pode usar esmalte e é um tratamento longo, né? 4 meses, às vezes 6 meses para você poder dar conta disso. Então não é uma coisa que a gente faça do dia para noite, tá? Mas tá aí a dica. Pergunta da Lene Alves. Tive dengue e meu cabelo está caindo. O que devo fazer? O nosso cabelo ele tem 3 fases no processo de crescimento. Fase anágena, fase catágena e fase telógena. Na fase telógena é quando a gente faz o cabelo cair. Os vírus, como vírus da gripe, vírus que causa resfriado, vírus da dengue, vírus do chikungunya, vírus que causa covid, todos eles se alojam em células que têm alto poder de reprodução, como é o caso da base do cabelo. E isso vai fazer com que esta fase telógena, que é uma fase que demora para o cabelo cair, ela fique mais curta. Ou seja, você vai acabar tendo queda de cabelo mais acentuada assim. Uma queda de até 30 dias pós-dengue ou pós-covid é normal, mas a gente já tem estudos aí que mostram que essa fase pode se estender por 6 meses até 1 ano. Nestes casos, a gente vai fazer a suplementação de um multivitamínico de qualidade, vitamina D é extremamente importante, gorduras como os ômegas e o uso da creatina
vai fazer uma diferença muito grande. Doutor, mas a creatina não faz cair cabelo? A creatina só acelera a queda daqueles cabelos que já estão na fase exógena, que é a fase final da fase telógena, ou seja, aquele cabelo que já vai cair mesmo. Então não para de usar. Geralmente a gente vai fazer o uso ali de 3 a 5 gramas de creatina por dia. Você vai fazer o uso de 2 ômegas e de 2 multivitamínicos. A gente tem aqui na Fitoessência um multivitamínico para cabelo específico chamado PhytoBeauty. Vou deixar ele na descrição aqui para você, tá? Essa pergunta aqui eu vou ter que fazer, mas não vou contar o nome da pessoa, tá? Tá dizendo o seguinte: qual a maneira mais saudável para ganhar massa magra fora exercícios? Chama milagre o nome disso. Não tem como, gente. Massa muscular, a gente só consegue fazer ativação para que o corpo entenda que você precisa ganhar massa magra quando você está ativando essa musculatura. Eu entendo, a partir do que você está falando aqui, que provavelmente você está falando de não ir para a academia, mas a gente tem uma enormidade de possibilidades de fazer a ativação dessa massa sem necessariamente ir para a academia. Você tem um monte de exercício que você pode fazer em casa, você pode fazer um pilates, você pode fazer uma natação. Gente, nós temos estudos bem legais que mostram que o simples ato de você fazer um alongamento já vai fazer com que você diga para esse músculo que é necessário que ele se torne mais forte e você ganhe um pouco mais de massa. Mas é evidente que esse ganho de massa vai ser mínimo porque a gente precisa de ativação. É o que a gente chama de contração dinâmica, que é quando você distende a musculatura completamente e você faz a contração completamente. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu estou fazendo uma caminhada. Caminhada é muito legal, caminhada faz um ajuste do seu processo metabólico, ajuda você a melhorar o seu cardio, mas ele não vai te dar musculatura. O que vai te dar musculatura é tração muscular acompanhado de uma alimentação com boa quantidade de proteína. Você pode fazer uma suplementação com creatina que pode te ajudar bastante, mas não existe milagre. Eduardo Dogs diz o seguinte: eu operei de vesícula. O que é bom para comer para substituir a função da vesícula? A vesícula funciona assim, ó. Durante o dia, a gente produz um volume de bile relativamente grande. Esse volume de bile, ele não pode ser estocado num espaço muito grande. Então, o que o nosso corpo faz como estratégia? Tira a água e deixa a concentração desse suco, desse elemento que vai formar a bile ali naquela vesícula. Quando você está comendo normal, o seu comum do seu dia a dia, você nem usa muito a sua vesícula, porque o próprio fígado está lá pingandinho, né, os seus sucos ali para poder fazer a digestão. Quando é que a gente usa a vesícula? Quando você faz o consumo de algo muito gorduroso. Então você comeu aquele pastel de feira, você comeu aquela costela gorda, você vai fazer ali com que a sua vesícula esprema esse conteúdo para poder fazer a emulsificação dessas gorduras. Se você tirou a vesícula, a primeiríssima coisa que você precisa fazer é cuidar com a quantidade de gordura. E a gente já sabe hoje que se você vai fazer o consumo dessas gorduras, por exemplo, se é uma festa de final de semana ou coisa do gênero, o que a gente precisa fazer? Colocar uma boa quantidade de fibras. Eu sempre que sei que vou fazer o consumo de algo com mais gordura, uma pizza, alguma coisa assim, eu como uma colher dessas de sopa rasa de psyllium. Ou você pode comprar o psyllium em cápsulas, tem aqui na Fitoessência se você quiser. O que a gente tem que fazer depois? Fazer com que esse fígado produza um pouco mais dessa bile. Como que a gente faz isso? A gente vai fazer isso com a carqueja, você vai fazer isso com o boldo do Chile e você vai fazer isso com o melão de São Caetano. Então você faz um chá logo depois da refeição, é coisa bem tranquilo, 3 gramas, coloca na água, deixa em infusão por 10 minutos e toma. Ele vai fazer com que o seu fígado produza um pouco mais. Mas assim, não existe milagre, tá? Se você tirou a vesícula, você vai ter que cuidar com a quantidade de gorduras, porque senão vai te dar diarreia. O Natan está perguntando o seguinte: esse 5M é o nome do nosso magnésio, ajuda na ansiedade? Resposta: sim, ajuda na ansiedade. A ansiedade é um processo que a gente tem que tratar o físico, a gente tem que tratar o mental e a gente tem que tratar o espiritual. Então é um conjunto de fatores que ajuda a gente a controlar o processo da ansiedade. Mas o magnésio 5M, ele se chama 5M porque ele tem 5 tipos de magnésio. E existem 2 tipos de magnésio aqui que são específicos para ajudar a gente a ficar mais calmo. Nós temos aqui o magnésio chamado de taurato. Taurato é porque ele tem agregado a ele uma molécula de taurina. Taurina
é um aminoácido que ajuda a gente a relaxar a musculatura, que ajuda a gente a ficar muito mais tranquilo. Tem gente que acha que a taurina é para deixar a gente mais agitado porque você vê ela em lata de energético, mas na verdade ela está ali justamente porque o energético causa uma excitação excessiva e a taurina ajuda você a ficar mais calmo. E nós temos um outro tipo de magnésio aqui que é muito interessante, que é o óxido de magnésio. O óxido de magnésio, ele também ajuda a gente a relaxar, ajuda a gente a fazer o intestino funcionar melhor, a musculatura funcionar melhor, e ele ajuda a gente a acalmar. Por isso que o consumo do magnésio, geralmente a indicação dele é o consumo de 2 cápsulas por dia. Então se você não tem ansiedade, não tem problema de sono nem nada disso, você toma as 2 de manhã cedo depois do café. Do contrário, você toma uma de manhã e uma lá no finalzinho da tarde, que ele vai ajudar você a ficar mais calmo e controlar a sua ansiedade. Pergunta da Thalita. Qual a sua opinião sobre o efeito inflamatório do leite e derivados no corpo? Gente, nós não encontramos na literatura científica, as pessoas, quando elas querem aprovar alguma coisa, elas vão buscar na ciência. Quando você mexe na zona de conforto delas, elas desprezam a ciência. Mas o fato é que não existe hoje na ciência um único artigo científico que mostre que o leite é inflamatório. O leite, ele é pró-inflamatório. Como várias frutas são pró-inflamatórias, como a carne é pró-inflamatória, como o whey protein é pró-inflamatório. O que significa isso na prática? Que se você estiver com o seu organismo bem regulado, se você estiver com a microbiota de boa, se você estiver com uma boa produção de acidez, o leite é um excelente alimento, excelente alimento. Agora, se você tiver com ativação autoimune, disbiose, com produção baixa de ácido no seu estômago, ou você for intolerante ao leite, ele vai se tornar inflamatório. Então a regra é sempre assim: o leite é bom para todo mundo? Não. Para algumas pessoas ele não é legal. O leite é ruim para todo mundo? Não também. Porque existem situações, eu consumo leite, a minha família consome leite e a gente não tem problema nenhum com isso. Só que, evidentemente, a gente faz isso numa quantidade pequena, a gente não usa todos os dias, a gente não exagera na quantidade e aí não vai ter problema nenhum, tá? E a gente tem que cuidar um pouco com essa coisa do terrorismo aí que as pessoas criam só para ganhar clique, só para aparecer na internet, porque você acaba tirando das pessoas a oportunidade de consumir um alimento que é um alimento de qualidade, uma boa fonte de cálcio, uma boa fonte de proteínas, inclusive o leite tem até vitamina D. Só que, é claro, você tem que tomar esses cuidados que eu te falei agora. Olha que pergunta interessante. Consigo emagrecer, perder a barriga, o inchaço abdominal e a gordura visceral em 10 dias? A resposta é, se você conseguisse, você já teria feito. Simples assim. Se você olhar as duas portas assim, né? A porta da mudança de vida, da mudança de estilo de vida e a porta dos milagres. A porta dos milagres sempre tá cheia de gente, sempre tá lotado de gente, e aqui a porta da mudança de estilo de vida, não. Geralmente essas perguntas vêm quando a pessoa tem uma festa para ir, quando o casamento dela é daqui a 10 dias. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não consiga atingir o resultado perfeito em 10 dias. Mas se você conseguir reduzir apenas 4% do seu peso corporal nesses 10 dias que você está se propondo aí, você já muda perfil inflamatório do seu corpo, você já muda perfil de radicais livres do seu corpo, você já muda perfil de funcionamento cardíaco. Então assim, gente, se você precisa de ajuda, você não sabe como fazer isso, entra em fitoclinica.com.br, clica lá e pede auxílio de um dos nossos nutricionistas, que ele vai fazer um acompanhamento super legal e você vai atingir o seu resultado. Mas não espere que seja em 10 dias, tá? Pergunta! Dermatite seborreica na face, o que fazer de maneira natural? A dermatite seborreica, ela acontece porque você tem a inflamação da glândula sebácea e esta inflamação ela começa como uma inflamação simples, mas ela pode ter uma inflamação depois de cunho bacteriano, de cunho fúngico. Então a gente precisa, para regular essa situação, regular 2 caminhos importantes. O que você come, então para de comer chocolate, para de comer gordura hidrogenada, para de consumir esses óleos comuns de cozinha, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola. Todos esses óleos causam inflamação da sua pele. Segundo, tratamento tópico dessa pele. Para de usar sabonete, porque quando a gente começa a usar sabonete, a gente vê a inflamação, a gente imagina assim, tá saindo muita gordura, então tem que lavar cada vez mais. Cada vez que você faz isso, você piora mais a situação. E na pele, você vai usar o óleo de semente de uva,
o óleo de melaleuca, que é extremamente importante nesse processo, e o óleo de lavanda. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar 10 gotas do óleo de semente de uva, vai passar na sua mão, depois que você tomou o seu banho, que você fez a sua lavagem, você vai colocar 10 gotas de óleo de semente de uva, uma gota de melaleuca e uma gota de lavanda. Vai misturar e vai passar no seu rosto 3 vezes por semana. Ou seja, você vai fazer dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Mais ou menos perto de uns 20 dias, você já vai começar a ver uma mudança bastante significativa. O que a melaleuca faz? Controle fúngico, controle bacteriano. O que a lavanda faz? A lavanda controla a velocidade com que a gente faz a proliferação das células da nossa pele. Então ela faz uma regulação. E o óleo de semente de uva regula essa oleosidade, mantém essa defesa natural da nossa pele e ele também vai fazer a parte de nutrição. Todas essas dicas que eu estou dando para você aqui do uso de produtos, das técnicas, das quantidades, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. E já que você chegou até aqui, aproveita, já faz a tua inscrição, ativa o sininho para você receber os nossos novos vídeos e se você puder, compartilha esse vídeo com pessoas que estejam precisando.